Clube do Livro, na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. O programa de hoje fala sobre um conto de Natal do Charles Dickens. E nesse clima natalino, então, eu quero dar Feliz Natal para Camila Kiel. Feliz Natal, Rodrigo de Oliveira. Tudo de bom, tá? Tudo de bom. bom. Velhinho traga muitas felicidades pra ti, alegria não. É porque esse programa aqui vai ser o programa natalino, então fatalmente todo Natal esse programa vai ser reprisado aqui na TV. Então eu já faço um Feliz Natal pros nossos espectadores também, o pessoal que tá no YouTube curtindo. Feliz Natal, Vanessa Ores. Feliz Natal, vão achar que isso é uma reprise, inclusive, né? Não, pegaram um programa lá do Natal e estão passando hoje. Como é que Aliás, a gente tá mais perto do Natal passado que do Natal futuro, inclusive, né? É verdade, é. Mas se bem que eu gosto tanto desse clima de Natal que podia ser o ano inteiro mesmo. Eu adoro também. Júlia Ramona, tudo bem? Boa tarde, Rodrigo, tudo bem. Feliz Natal pra ti também. Feliz Natal, você entrou na redação desejando Feliz Natal, então... Exato. Vamos continuar, né, desejando Feliz Natal pras pessoas. Eu tava imbuído já desse espírito natalino, não sei se do passado, do presente ou do futuro, mas estava realmente porque o Conto de Natal é um livro muito gostoso, a gente vai conversar sobre ele hoje aqui no Clube do Livro, mas como sempre, né, antes de conversar sobre essa obra, a gente vai saber quem foi Charles Dickens e quem responde isso é Joyce Huyrish. Charles Dickens nasceu em Landport, no sul da Inglaterra, no dia 7 de fevereiro de 1812. Tinha cerca de 2 anos de idade quando a família se mudou para Londres. Por volta de 1836, começou a trabalhar como repórter de vários jornais e redator de peças curtas em alguns periódicos, com o pseudônimo de Boss, apelido de seu irmão mais novo. Mestre do suspense, do humor satírico e do horror, retrata a Londres de sua época de forma crítica. Criou ainda sua própria companhia de teatro e percorreu o país escrevendo peças e representando. Faleceu na Inglaterra em 1870, em consequência de um acidente vascular cerebral. Clube do Livro, então, sobre um conto de Natal do Charles Dickens. E para começar, vamos com os primeiros apontamentos e começo com Júlia Ramona. Bom, o livro para mim, assim, ele foi bem fácil de entender, né? Ele tem uma linguagem bem simples, bem acessível. E como ele não é muito longo, a história é dividida em 5 capítulos, então ele flui a leitura, assim, foi bem fácil. Eu peguei em uma semana, assim, e fui me deliciando com ele. É uma história muito boa, assim, muito bonita. Eu gostei bastante, principalmente por esse espírito de Natal. Ele toca nessa questão, então, de talvez entender um pouquinho do que é esse espírito de Natal, né? E ele, na verdade, não é nada, assim, surpreendente, ao meu ver. Tu consegue imaginar o que vai acontecendo com os personagens principais, né? E por isso, pra mim, me cativa mais. Eu gosto de já saber, assim, já imaginar e acertar o que vai acontecer com o passar da história no futuro, assim, pros personagens. Então, pra mim, foi ótimo, assim. A Júlia não gosta de ser surpreendida. Não gosta. A Júlia deve gostar de comédia romântica, que sempre de comédia termina... romântica, exatamente. Aquele final bem clichê. Tanto que assim, quando eu tava no meio do livro, assim, eu peguei e fui pra última página. Li a última página e daí eu assim, então eu tô certa disso, tô no pensamento certo, é realmente isso que vai acontecer. Curioso isso, né? Júlia Ramona, né? Mas ela não é a única, viu? Outras pessoas na redação se acusaram Jéssica de fazem a mesma Zang concorda coisa. comigo. Ok. Bom, eu já até posso saber um pouco da história, mas isso de pegar ali o fim pra ler, não, eu fico louca pra chegar no fim, né? Mas depois que termina... Não queria que tivesse terminado, mas acontece com todo livro. E Vanessa, aqui temos um ouvinte aqui, Nina Felizardo, concorda contigo na tua fala anterior, que Natal podia ser o ano todo? Então, Nina, eu também acho. Esse clima de Natal, eu adoro o clima de Natal. Eu gosto desse sentimento que parece que as pessoas ficam realmente mais solidárias e acredito que poderia ser estendido ao longo do ano, por isso que o Natal poderia ser o ano inteiro. Mas as minhas impressões sobre a obra, eu concordo bastante com a Júlia, é uma obra simples, é uma obra acessível, uma linguagem bem clara, tanto é que eu me senti bem envolvida, assim, quando ele, nas descrições, falando dos momentos, enfim, eu consegui entrar bem facilmente na obra. E por ela ser curtinha, nossa, dá pra ler super rápido mesmo e saborear, se deliciar. E apesar de parecer um clichê ou parecer uma história que... mas é óbvio que isso vai acontecer, mas eu fui curtindo tudo o que foi acontecendo ao longo do livro até o final, assim. E fiquei satisfeita também com o final e com enfim, a moral da história, enfim, que a gente vai conversar ainda hoje sobre isso. Então, pra mim é uma obra bem atemporal, assim, sabe? Eu acho que te desperta pra coisas que são importantes da gente refletir o tempo inteiro.
Camila Kiel. Ontem a Vanessa me falou uma coisa que eu achei bem interessante. Ela disse, é uma leitura, assim, ingênua, né? Mas não, assim, no mau sentido. Porque ela traz algumas qualidades que estão meio esquecidas. E tu pensa que isso foi em 1800 e alguma coisa. E 43, se não me engano. eu acho que essas coisas ainda estão um pouco esquecidas. Eu me senti, ao ler esse conto, eu voltei à infância. Essa é a impressão que eu tenho. Porque ele tem uma linguagem tão simples e ele tem uma linguagem de contação de histórias. Então, é uma coisa que eu comentei com o Rodrigo ainda na semana passada. Eu disse, nossa, Rodrigo, eu comecei a ler o livro e eu poderia tranquilamente, entendeu? Abrir esse livro e começar a contar uma história para uma criança. Porque ele começa muito nessa toada, assim, né, de contar uma história, né, porque ele começa, para começar a história, Marley estava morto, não havia a menor dúvida quanto a isso, e aí depois ele volta, retoma isso, sim, o velho Marley estava tão morto quanto uma pedra, né, então ele vai envolvendo a gente, assim, sabe, ele é um livro bom de se contar uma história. E tu já vai esperando que encontre esse Marley e fale, não, mas ele estava morto, me disseram que ele estava morto, então ele vai te preparando de uma maneira bem interessante mesmo pro que vem. Então, assim, eu acho um livro bem interessante para todas as idades, mas eu acho um livro bem interessante para quem está começando, não digo quem está começando a ler, mas já um pouquinho maiorzinho ali na infância, sabe? Porque ele vai instigar ali e mostrar, através dessa narrativa, assim, ingênua, que é legal, assim, resgatar os bons sentimentos. Eu acho muito triste, assim, eu conheço pessoas que não gostam nada do Natal e começam a se apegar ao passado porque que não gostam do Natal e não viver a data. E não estou aqui falando nem a data comercial, esqueçam a data comercial ou esqueça qualquer rito religioso se você não tem, se esse é o seu problema com o Natal, esqueça então isso. Mas pense que o Natal pode despertar coisas boas porque é um momento de confraternização com os teus amigos, se tu não tiver família ou com tua família. Então, eu acho isso, assim, uma boa sacada do Charles Dickens. Enfim, eu gostei bastante do livro. Eu gostei bastante do livro também porque... Eu já conheci a história, claro, porque já foram vários os filmes que foram adaptados dessa obra. Depois, no último bloco do programa, a gente vai falar um pouquinho sobre esses filmes. E eu acho legal também a história dos valores que ele passa. Uhum. Então isso eu concordo muito, sabe? De tu poder mostrar uma figura que estava, sabe, já no fim da vida, totalmente fechada para sentimentos. E a pessoa, deparando-se com o passado, com o presente, com o futuro que poderia vir a ser, ele começa a pensar, não, peraí. Eu posso mudar isso ainda. É possível mudar e é possível que o meu destino mude. Eu peguei alguns momentos emocionado com o livro. Genuinamente emocionado, porque é um livro bonito de ler também, sabe? E eu gosto muito do Natal também, então esse sentimento, sabe, natalino. E eu me peguei nesse sentimento natalino lendo o livro. Não sei se vocês também se pegaram meio que pensando assim, poxa, Natal... Que... Eu retirei aqui uma frase do livro, assim, que eu nunca tinha me dado conta de que talvez seja a melhor característica de descrição do Natal. Natal é a época que a necessidade mais se faz sentir e a abundância tem mais prazer em dividir. Então, eu acho que é, assim, a bela definição do que é esse espírito e aquela época que a gente vive do final do ano ali, que tem o Natal. E até isso que a Camila comentou, enfim, que ela pensou muito em criança, né? Uhum. Que seria uma boa leitura para quem tá iniciando. Mas eu já pensei o contrário, já pensei que seria uma boa leitura também para quem já tá com uma idade mais avançada e que talvez possa até se identificar de certa forma. Porque a gente sabe que tem muita gente que com o passar do tempo vai se fechando. Vai ficando ranzinza. Vai não gostando das coisas, achando que, ai, que bobagem, que porcaria... Pra que isso, né? E talvez começar a refletir, bom, o que eu vou deixar de legado para as pessoas vão sentir falta quando eu não estiver mais aqui? Que história que eu tô construindo, né? Então, acho que nesse aspecto também é bacana para essas pessoas, enfim, também se sentirem despertadas nesse lado, quer dizer, porque parece que com o passar dos anos a gente vai perdendo essa essência mesmo, né? Quando a gente é mais criança e tudo. Eu procuro alimentar muito isso, mas é evidente que quando eu era criança tinha um significado muito maior do que hoje. Né? Então eu tenho um pouco de medo, assim, de quando a gente for passando os anos, a gente vai achando que as coisas são bobagem, e não são, né? A gente tem que continuar alimentando isso. E é bacana ver, né, como o livro ele trabalha isso, né, com o passado, o presente e esse futuro que poderia vir a ser, porque, claro, são figuras de fantasmas aqui que aparecem pro Scrooge, e isso é um lance bem, sabe, fantasioso, meio, sabe,
Uma coisa realmente até pode ser para criança ou pode ser para adultos, mas também tu pode ver, obviamente, isso como um paralelismo com outra coisa, né? Na verdade, ele tá ali na casa dele pensando no passado, presente e futuro e ele meio que ele se dá conta disso, talvez, se tu for ler uma coisa menos fantasiosa. É um exame de consciência, digamos assim, né? E é curioso poder fazer isso também no livro. O Charles Dickens, ele deixa esse espaço para ti também pensar. E claro, tu pode ler ele de forma linear, assim, é uma história sobre um sujeito que recebe visita de 4 espíritos, no caso, né? O espírito do seu sócio e dos fantasmas dos natais passado, presente e futuro. Mas também pode ser um exame de consciência. Eu acho isso interessante também de poder observar nessa obra do Dickens. Pois é. Eu gosto muito dessa chegada do Marley, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas porque o Marley, ele também, pelas informações que a gente tem, que são poucas, ele também passou por isso, entendeu? E ele tá querendo recuperar o amigo. Então é mais ou menos por aí, né? E eu gosto disso em obras literárias, assim. Eu gosto desse momento que existe a mudança, esse momento em que chega alguém ou algum motivo, algum acontecimento que desperta no personagem. Eu gosto desse motor da história, né? E o Marley não apareceu mais, mas ele foi o motivador, digamos assim, olha, vão vir 3 espíritos aí e tal, e vamos... E até pra ver como foi um exemplo negativo, bom, não faça que nem eu. Exatamente. Né? Não tem o mesmo destino que eu tive, então todo mundo tem essa chance de modificar a sua história. Então esse aspecto, eu concordo com a Camila, acho muito legal mesmo. Vou entrar mais nessa história então depois no próximo bloco com o Clube do Livro aqui na Unicinos FM, também na TV Unicinos. Próximo bloco sobre a sinopse então desse conto de Natal do Charles Dickens. Fica aí.